E aí pessoas, beleza? Tudo bom com vocês? Galera, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do capítulo 31 do livro de Gênesis, só que a partir do versículo 17 até o versículo 43, e nessa narrativa nós iremos perceber o momento em que Jacó ele vai fugir da presença do seu tio Labão. Ou seja, Jacó ele estava em Padã Arã e ele vai se dirigir a Berseba. E isso, como vocês já viram em vídeos anteriores, foi uma orientação divina. Jacó estava sofrendo, estava de certa forma sendo perseguido, havia um plano entre a família de Labão, inclusive entre os primos de Jacó, para de certa forma tirar aquilo que Deus havia dado a ele. E então, nesse momento, Jacó ele vai receber uma orientação divina para que ele se retirasse da casa do seu tio e voltasse para a casa do seu pai, Isaque. Só a título de curiosidade, entre a casa de Labão e a casa de Isaque, a gente tem aí cerca de 750 quilômetros. Era uma viagem longa, duraria cerca de 10 a 15 dias. É só uma observação, pessoas. Mas vamos voltar para o que de fato diz a história. Eu sei que algum de vocês já conhece a narrativa, mas eu vou trazer aqui novamente para o pessoal que é novo na fé e para o pessoal que também não conhece a história de Jacó. O texto vai dizer que Jacó ele vai chamar suas esposas e ele vai contar qual que era a vontade de Deus ou o que Deus havia pedido para ele, que seria se retirar da casa de Labão e voltar à sua terra. Suas esposas concordam e, após concordar, Jacó ele vai pegar tudo que ele tinha, vai pegar o seu gado, as suas cabras, ouro, prata, tudo que ele tinha, os seus escravos, e ele vai iniciar uma jornada rumo à sua terra. O interessante, pessoas, é que nesse percurso Labão vai perseguir a Jacó. E quando Labão ele vai perseguir Jacó, ele não vai sozinho. Ele vai levar todo um exército, ele vai levar, além dos seus filhos, homens para a guerra, porque a intenção de Labão era recuperar tudo aquilo que na cabeça dele ele achava que havia perdido para Jacó. Ou seja, Labão acreditava que o rebanho de Jacó, que toda a fortuna de Jacó, não pertencia a Jacó, mas sim a ele. E aí, quando ele percebe que Jacó havia fugido, ele vai em direção a Jacó, mas para recuperar os seus bens. Só que quando Labão ele sai nessa jornada, no meio do caminho, entre aspas, Deus vai conversar com Labão e vai dizer que Labão não deveria tocar em Jacó, que Labão não deveria fazer nenhum mal a Jacó. Quando Labão finalmente alcança Jacó, ele vai dizer que em sonho ele recebeu o Deus de Jacó, que Deus o havia advertido para ele não fazer nenhum mal a Jacó. E ao chegar lá, Labão vai de certa forma mascarar as suas intenções e vai dizer a Jacó que ele, na verdade, queria se despedir dos seus filhos, dos seus netos, e que Jacó o havia privado desse feito. Pessoas, um outro fato interessante é que antes de iniciar a fuga, quando Labão vai tosquiar as ovelhas, sua filha Raquel, ela vai roubar os terafins do seu pai, ou os ídolos. Esses terafins, pessoas, eram deuses do lar, ou deuses domésticos, e existe aqui algumas interpretações em relação a esse fato. Qual que é a ideia que existe aqui? Primeiro, que Raquel havia roubado para que seu pai não consultasse esses deuses e não descobrisse onde ela, seu esposo e o seu clã estavam. Eu falo isso porque se você for ver os vídeos meus anteriores, Labão ele tinha como um hábito se consultar com esses deuses ou tirar suas dúvidas. Esses deuses, de certa forma, na cabeça de Labão, revelava fatos a Labão. Eram deuses que adivinhavam o futuro. E aí uma das interpretações é de que Raquel ela vai roubar
esses deuses para o seu pai não se consultar e não descobrir o que havia acontecido ou onde eles estavam. Uma outra ideia, e é uma ideia bastante aceita, é de que quem tivesse esses deuses, os deuses do lar, os terafins, essa pessoa iria receber a herança, ou a herança do patriarca passava para essa pessoa. Só que uma das críticas, ou o motivo pelo qual essa ideia ela cai por terra, é que Raquel era mulher, consequentemente a herança do seu pai Labão não seria passada para ela, mas sim para os irmãos dela. E por esse motivo, essa ideia de que ela rouba os terafins do seu pai para ficar com a herança, ela cai por terra. Uma outra ideia, e eu acredito que seria a ideia aceita, é de que ela roubou porque, como ela cresceu em um clã idólatra que adorava imagens de esculturas, e agora em contato com Jacó ela estava experimentando uma nova fé, ela ainda estava apegada às suas crenças anteriores. E talvez ela tenha roubado justamente esses terafins para continuar com essa prática ou com essa idolatria. A primeira ideia, pessoas, que eu citei, também é bastante aceita, de que ela tinha roubado os terafins para o seu pai não consultar esses deuses. Após Labão ele sair nessa jornada em busca de Jacó com todo um exército e alcançá-lo, Labão ele vai mascarar a sua intenção, porque ele recebeu um sonho ou um aviso de Deus, e aí quando ele chega até Jacó, ele vai dizer a Jacó que ele havia perseguido Jacó porque ele queria se despedir dos seus netos, das suas filhas, e também porque ele queria os seus terafins de volta. Jacó vai permitir que Labão ele faça uma busca em todo o seu acampamento. Labão vai entrar em todas as tendas, entra na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda de Raquel, mas não encontra os seus terafins. E aí, como alguns de vocês já sabem, mas para quem não sabe, esses terafins estavam em um camelo e Raquel estava sentada, melhor dizendo, sobre esses camelos. E aí a ideia, ou que ela lança para não se levantar, é que ela estava no período menstrual, e devido a estar nesse período, tudo que ela tocava estava impuro. E aí Labão ele resolve não olhar as mochilas que estavam sobre o camelo. Após isso, Jacó vai chamar Labão e vai perguntar o que ele fez. Ele pergunta: mas Labão, o que eu fiz para você? Eu trabalhei durante 20 anos, trabalhei 7 anos por suas filhas, depois trabalhei mais 6 anos para poder ter o que eu tenho hoje. E aí ele acrescenta que por diversas vezes Labão mudou o salário dele. Isso, se não me falha a memória, foram 10 vezes que Labão vai ter essa atitude, porque ele não queria que Jacó prosperasse. E aí Jacó ele fala: e mesmo assim, mesmo eu tendo sido um bom servo, tendo sido um bom familiar para você, mesmo assim você me persegue, você me prejudica. Resumindo, pessoas, os dois irão firmar um acordo de paz, e aí vai ser erguido uma coluna, e Labão fala que ele não iria prejudicar a Jacó, e que Jacó também não deveria ter outras esposas, além das filhas dele e das concubinas que ele já tinha. Jacó vai concordar, e eles firmam um acordo, irão ceiar, eles irão ficar ali naquele momento, eles irão fazer um banquete, e após isso Jacó segue a sua jornada. Superado a narrativa, o que aconteceu aqui no capítulo 31, a partir do versículo 17, nós iremos agora para as lições que a gente consegue retirar desse texto. Pessoas, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é em relação à idolatria. A gente percebe que Raquel ela casa-se com Jacó, e a partir desse momento ela vai conhecer o Deus de Jacó, o Deus criador dos céus e da terra. E Jacó ele não adorava imagens de esculturas, ele transmite a sua fé para sua esposa, a Raquel, mas mesmo assim
Raquel ela vai estar agarrada às suas crenças antigas, ela vai estar agarrada à idolatria. Pessoas, mesmo nos dias atuais, muitos cristãos estão agarrados à idolatria. Talvez não seja a adoração de um ídolo, de um deus de madeira ou de barro ou de metal, mas existem diversos ídolos, existem diversos elementos que tomam o lugar de Deus dentro do nosso coração. E aí eu quero começar falando do dinheiro. Infelizmente, para algumas pessoas hoje, o dinheiro tem estado em primeiro lugar, quando na verdade quem deveria ocupar esse lugar seria o nosso Criador. Um outro elemento, melhor dizendo, que tem tomado o lugar de Deus em nosso coração é a televisão e as redes sociais. Infelizmente, pode parecer simples, mas muitas pessoas têm se distanciado de Deus devido às redes sociais e à televisão, e é justamente essas coisas que têm ocupado o primeiro lugar nas nossas vidas. E aí, pessoas, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, isso acaba sendo um erro. As redes sociais, a televisão ou qualquer outro meio de comunicação tem que ser algo que nos aproxime de Deus, que nos faça se conectar com o mundo espiritual, mas não deve nos afastar. E aí eu repito o que eu já falei aqui em vídeos anteriores também, que nós somos feitos daquilo que nos alimentamos. Se você se alimenta de um conteúdo onde não existe a vontade de Deus sobre ele, onde não há princípios, ética, moral e até a legalidade, infelizmente você vai ter uma visão deturpada da vida. A ideia aqui, pessoas, não é você parar de usar as redes sociais ou de assistir a televisão, mas você selecionar aquilo que você deve colocar dentro de você e você não permitir que isso ocupe o primeiro lugar na sua vida.